Eu vou chamar agora o nosso correspondente André Tal. Ele está na Ucrânia, em Lviv. O clima é de tensão na cidade diante do cerco das forças russas às cidades ucranianas. E aí, o André estava no hotel, a polícia bateu na porta dele e pediu, e eles estavam fazendo uma gravação, pediu para a nossa equipe apagar a luz das câmeras, porque senão a luz acesa no quarto podia chamar a atenção para um ataque russo. E o André vai contar isso agora. O André conta também que muitos civis estão se alistando para defender a Ucrânia nessa guerra e brasileiros estão lá. A embaixada da Ucrânia no Brasil informou que o país já recebeu mais de 100 mensagens de brasileiros se voluntariando para lutar ao lado das tropas ucranianas contra as ofensivas russas. André, você, boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Olha, eu começo a minha apresentação aqui falando um pouco sobre o clima aqui na região de Lviv, na região oeste da Ucrânia, onde a gente está posicionado. Nós passamos agora há pouco perto de uma área de alistamento militar e havia uma fila enorme. São pessoas, homens de diferentes profissões, civis, que querem pegar em armas, estão dispostos a ir para o conflito para defender a Ucrânia dessa invasão russa, e eles dizem que não vão se render à Rússia de qualquer maneira, em nenhuma hipótese. Também um pouco da tensão que existe, a gente faz as reportagens muitas vezes no toque de recolher, as entradas ao vivo, dentro do nosso quarto e acende luzes na janela. Ontem, os moradores, preocupados com a luz da nossa câmera, chamaram a polícia. Hoje a gente recebeu de manhã a visita de policiais querendo saber o que estava acontecendo, educados. Informamos a eles que somos jornalistas, mas mesmo assim eles pediram para a gente ter cuidado, porque quando soa a sirene, qualquer luz na janela pode atrair a atenção de ataques russos, de bombardeios, pode ser que se torne a região um alvo. Vamos às informações, Gotino. A gente sabe que os corredores humanitários vão ser criados, corredores humanitários que foram acordados na reunião entre líderes dos dois países. E esses corredores humanitários vão funcionar perto das regiões de fronteira da Ucrânia com outros países. Vão ser, na prática, zonas desmilitarizadas, ou seja, nesses locais não poderá haver qualquer tipo de ataques, bombardeios e nem mesmo a presença de exércitos. Vai ser uma área, um corredor, para que os refugiados ucranianos possam deixar o país em segurança, mas os especialistas alertam que isso não significa, na prática, um indício de que a guerra está perto do fim, é apenas uma solução para que civis possam sair em segurança. Uma outra informação, a Embaixada da Ucrânia no Brasil revelou que já recebeu mais de 100 mensagens de brasileiros dispostos a se voluntariar para defender a Ucrânia contra a Rússia. Se aceitos, esses brasileiros, esses voluntários, lutariam pela Legião Estrangeira de Defesa Territorial da Ucrânia, mas não é tão simples assim. Mesmo os que querem vir aqui para a zona de conflito só vão ser aceitos se falarem um pouco, pelo menos, de inglês e se também tiverem algum treinamento militar. A Embaixada da Ucrânia no Brasil faz a ressalva de que não faz qualquer campanha para esse voluntariado e que não há qualquer previsão para que os brasileiros venham para a guerra. De Lviv, André Tal, Gotino. Muito bem, esse é o André Tal. Esse é um guerreiro da informação. Me emociona ver o André Tal na cobertura da guerra. O cara tem jornalismo na veia. Eu recebo a informação aqui que o nosso Roberto Cabrini está no trem, neste momento, seguindo para Kiev. Eu vi uma foto dos dois na rede social, eles se encontraram. Esse é o jornalismo da Record. Leandro Stoliar, o André Tal, o Roberto Cabrini, a Ana Paula Gomes, a nossa equipe que está trabalhando na Europa nessa cobertura. E o André Tal esteve conosco recentemente falando da luta dele contra o Parkinson. E quando ele veio aqui, ele falou assim, olha, não tenham pena de mim, não tenham dó de mim, eu estou vivendo a minha vida da melhor maneira possível. Eu estive com ele alguns dias atrás, fazendo uma gravação, e ele falou, Gotino, eu tô indo para Israel. Ele falou, você conhece Israel? Eu falei, cara, é um lugar do mundo que eu não conheço e sonho conhecer. Gostaria muito de conhecer Israel, os lugares por onde Jesus passou, ir até o Muro das Lamentações. Eu falei, cara, é um lugar do mundo que eu não conheço, eu quero muito ir. Ele falou, a gente precisa marcar, porque o André fala o hebraico. E eu falei, como é que você tá? Você vai viajar? Ele falou assim, eu vou fazer uma matéria para a novela Reis,
uma reportagem sobre essa nova novela que a Record está preparando, E ele falou, cara, eu tô muito feliz porque eu chego lá e vou fazer um material todo especial, contando um pouquinho de como é que vai ser, né, a gravação, como é que vai ser esse trabalho, o que eles vão colocar na novela. E ele foi muito empolgado. Dias depois estoura a guerra, ele tá na região, ele tem que passar pela Europa e ele vai para a Rússia, para a Ucrânia, para mostrar a invasão russa. E o André vivendo aí um grande momento profissional, é um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro na atualidade. E todos os dias ele destina, mesmo ali cobrindo a guerra, um período para fazer os exercícios, para fazer as suas atividades ali, que são importantes para o seu dia. Isso é muito interessante, porque por trás de um correspondente de guerra, por trás de um jornalista, tem uma pessoa, tem um ser humano, tem as suas lutas, as suas dificuldades. E a gente está aqui, quando ele entra no ar, todo mundo começa a prestar atenção, todo mundo torcendo muito por ele, porque é um cara incrível, um cara maravilhoso. Esse é o jornalismo da Record, gente, esse é o jornalismo da Record. E é um desafio, né? É um desafio diário, porque nós, todos jornalistas, a população, estávamos acostumados a saber sobre guerra de que maneira? Ou nos livros, ou nas histórias, ou nos filmes. E hoje é em tempo real. Da Segunda Guerra. Exatamente isso. Aí você, jornalista, vai para um lugar desse... Como você falou, as consequências são idênticas. Olha, não tem comida, não tem água, não tem luz, não tem uma série de coisas e você tem que apurar, observar, entrevistar e transmitir. E outra coisa que eu não devia falar, mas eu vou falar. Os caras estão numa dificuldade de trabalho para entrar no ar, locomoção, pega o trem. Eu vou dar uma ligada, falo, você precisa passar no balanço geral e tal. E os caras fazem um esforço danado para estar aqui com a gente. É ou não é? Exatamente. A gente vai ali no telefone e fala, poxa, manda pra gente um material, a gente precisa, porque o pessoal, além da dificuldade de ir para uma cidade para outra, a questão da guerra, da tensão, eles têm que preparar todo o material que vai entrar no decorrer dos jornais, Jornal da Record à noite, tudo. E aí os caras fazem um esforço muito grande para estar aqui com a gente, ou ao vivo, ou gravado, e a gente vai alimentando o noticiário, trazendo para você as informações com esses grandes profissionais. Um orgulho trabalhar com esses caras.